Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, sempre com aquela missão de botar você no topo do pódio, ó. Se você chegou aqui e ainda não te inscreveu, pelo amor de Deus, é só apertar aqui embaixo, aqui, ó, vai aparecer para ti. Então, se inscreve no canal, compartilha, a gente está na segunda temporada do podcast no Alvo com Álvaro. Esse ano a gente vai ter mais de 50 edições, todas as quintas-feiras, 21h30, aqui no seu YouTube. Então, te inscreve, compartilha e vamos para cima. Quero agradecer de verdade sempre a parceria da NV Data. Então, se hoje você precisa de painéis para você ter controle das tuas vendas, do teu negócio, da tua equipe, ou seja, tudo na palma da tua mão, porque você só pode ter um negócio campeão quando você tem métricas, tem dados, aí você consegue melhorar. A turma da NV Data vai te trazer toda essa ciência de dados, essa inteligência de dados para melhorar a tua performance dos teus negócios. Então, fala com a turma da NV Data, com o meu querido Neto, tenha certeza que eles vão contribuir muito no crescimento do teu negócio. Se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer desenvolver suas competências de venda, liderança, gestão de pessoas, marketing, saber tudo que está acontecendo nos negócios, vem para a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios online. Hoje a gente já está com 4 estados de aluno, a gente está no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, então tenha certeza que você está em ótimas mãos aqui na academia. Todas as terças e quintas, 20 horas, a gente tem aula ao vivo com convidados especiais. A minha convidada especial já participou também da Academia dos Campeões, trazendo uma super aula sobre inteligência artificial no pequenos negócios, então tenha certeza que vai ser um diferencial muito poderoso. Além das aulas ao vivo, você tem lá a nossa plataforma com já mais de 50 aulas registradas, e todo membro VIP que entra na Academia dos Campeões, a gente dá o acesso da plataforma ao aluno de escola pública, ou seja, esse é o nosso compromisso com a educação. Então te inscreve e vamos para cima, e principalmente fica até o final, que hoje vai ser poderoso. Eu tenho a honra de receber ela, que é empreendedora muito serial, meu Deus, olha, essa mulher é um vulcão do negócio, especialista em inteligência artificial há mais de 5 anos, e como ela disse, quando tudo era mato, nós já estávamos lá, cortando mato. Ela que é mãe, líder de comunidade de inovação também, influenciadora tech, diretamente de Goiânia para o mundo. Senhoras e senhores, Loriane Lani, seja muito bem-vinda ao podcast no Alvo com Álvaro. É um prazerzaço, e que empolgação e que animação, hein? Depois dessa abertura aí fantástica, até anotei aqui alguns insights para levar para os meus podcasts. Dá para correr mais uns 15. Isso que eu já hoje levantei, já treinei, já fiz tudo o negócio. Caraca! Isso que é energia. Tu sabe, Lori, agora pegando o gancho aí, é interessante nessa jornada, hoje se fala da inteligência artificial e tudo mais, mas tem coisas humanas que nunca vão ser superadas, como o cara ter atitude. E o que eu vejo hoje de empreendedor, meu, inteligente, gente competente, gente estudiosa, pô, mas os caras não fazem o troço acontecer, meu. Meu Deus, então, eu acredito que a gente tem que ter atitude para avançar nessa jornada. Bom, vou parafrasear o teu Instagram, que é uma inteligência artificial humanizada. É um dos assuntos que mais está em voga. Tem muita gente com medo de ser substituída por a inteligência artificial. Esse dia a Marta Gabriel postou lá as possíveis profissões que podem deixar de existir com a inteligência artificial. Mas antes da gente falar sobre essa revolução, a gente já vive inteligência artificial há muito tempo. Sim. E aí eu queria saber de ti, assim, como que a inteligência artificial começou a tomar esse novo corpo, e por que isso causa tanto medo nas pessoas, bicho? Atira a Perfeito. boca, tchê. Perfeito. A inteligência artificial, na verdade, ela já está presente há bastante tempo. Desde da era ali de 90, na década de 90, a gente já tinha já as inteligências artificiais inseridas em automação de processos, em estruturação e análise de dados. Só que a questão é que ela se popularizou com a pandemia, né? Antes a gente tinha aí, por exemplo, a IBM Watson, então você já tinha grandes empresas utilizando inteligência artificial, só que na pandemia ali, ela teve esse boom aí da OpenAI, que foi extremamente marqueteiro, e eu achei fantástico. Querendo ou não, evoluiu aí o mercado bastante. E tem bastante gente ainda que está tentando digerir essa mudança, né? Eu falo que a pandemia veio justamente para fazer com que a gente evoluísse,
de forma bem acelerada em todos os aspectos, humano, tecnológico, e industrial e tudo mais. Então, eu falo que o melhor dos mundos é a gente tentar abraçar isso e ver o melhor. Porque quando a gente olha a parte positiva, né, principalmente de tecnologia, a gente consegue, opa, isso pode otimizar meu processo. Vai substituir o ser humano? Vou responder daqui a pouco. Quero deixar as pessoas refletindo sobre isso. Mas é isso, é abraçar, porque não tem como, a gente não tem mais opção. A tecnologia, ela vai vir, a gente querendo ou não. Tu sabe que eu tenho um amigo meu, o Eduardo Gross, e a gente é meio maluco, né? Porque eu sou o cara da cabeça e ele é o cara da exatas. E aí um dia, num papo nosso, ele falou da curva de aprendizagem, da curva tecnológica e da curva de aprendizagem humana. E, meu, é muito dissonante, assim, tipo, a curva tecnológica é assim e a humana vai... E aí ele me perguntou, disse, Álvaro, por que as pessoas têm dificuldade em se atualizar? E aí eu falei para ele assim, ó, a resistência natural do cérebro humano. Ou seja, quem é que está sofrendo hoje com inteligência artificial? São aquelas pessoas que, não, eu sempre fiz assim, não, isso aqui não funciona. É que nem aquela coisa, eu não. Pega aí, parafraseando a pandemia. Meu, se tu não estava no digital, a pandemia disse assim, ó, ou tu tá, ou tu tá, ou tu tá, ou tu cai fora. Então eu vejo, Lore, que a resistência mental, todos nós temos, né, a mudanças, que gasta energia, você tem que estudar coisa nova, ela causa esse sofrimento. E aí que eu te pergunto assim, ó, o que tu percebe, falando agora de mentalidade, antes da gente aprofundar em tecnologia, o que tu percebe assim, ó, que, que pode ferrar a carreira das pessoas se elas não se adaptarem a isso aí? Quais são esses comportamentos e porque a gente está falando para pequeno empreendedor, profissional liberal, o que essas pessoas fazem hoje que pode assinar a sentença de morte delas? Pô, foi forte essa. Perfeito. Bom, primeiro pensando em mercado, né, o que a gente entende é que as empresas elas querem ter economia de dinheiro, economia de tempo, processos inteligentes, né, para aumentar ali a lucratividade e o posicionamento no mercado. E hoje é impossível você ter todas essas características sem o uso de tecnologia. O fator humano já ficou comprovado que ele é limitado, esgotamento mental, cansaço físico. Isso é natural de acontecer do ser humano. Não tem como a gente ficar ali 8 horas analisando somente dados, sem parar. A gente tem que parar ali para tomar um café, tem que parar para a gente almoçar, tem que parar para a gente limpar a nossa mente, senão a gente fica sobrecarregado e acontece um possível burnout. Então, assim, hoje com a tecnologia, ela consegue analisar milhares de dados em segundos. Então, isso otimiza muito o processo. Hoje existem várias partes operacionais dentro de uma empresa que poderia ser executado por automação, e já tem essas tecnologias no mercado. Então, quando a gente olha para o empresário, né? Eu, por exemplo, aqui eu tento automatizar o máximo possível. E aonde entram as pessoas que trabalham aqui, os colaboradores? Na parte criativa. Então, são eles que dominam a tecnologia no dia a dia deles, no operacional deles. Não tem como eu pegar lá e automatizar e deixar sem um ser humano ali. Eu preciso de um humano para olhar, primeiro, quais são os erros, aonde ele pode melhorar essa tecnologia, aonde ele pode inserir a criatividade dele para fornecer experiências melhores, né, para os seres humanos também que estão em contato com os nossos produtos e serviços. Então, eu falo que o ser humano que não vai utilizar a tecnologia, que escolheu, porque eu conheço bastante, que olha e fala, eu nunca vou utilizar a inteligência artificial, não gosto desse negócio, não quero. Essas pessoas, elas vão ser substituídas. Eu falo que a IA, ela não substitui pessoas. Pessoas com IA substitui pessoas sem IA. E isso vai acontecer. Meu Deus do céu, cara. Aqui, ó, nós somos um dos poucos podcasts que tem a parte cretina do negócio, porque todo mundo acha que empreendedorismo é só mil maravilhas, é só flor. Não, a gente tem a parte cretina aqui também. Como é que é esse Sim, negócio aí? Repete, por favor. inteligência artificial não irá substituir as pessoas. Pessoas com inteligência artificial irão substituir as pessoas sem IA.
Então, vale a gente refletir sobre isso. A inteligência artificial, ela não acorda e fala, vou procurar um emprego, deixa eu mandar meu currículo, ela entra na empresa, substitui todo mundo. Não. Alguém lá de dentro da empresa, ou alguém muito bom no mercado, né, se conecta ali e leva as ferramentas para otimizar processo. E aí ela consegue, uma pessoa com IA consegue, teve uma pesquisa que falou que uma pessoa com IA, ela consegue entregar 5 vezes mais do que um profissional. Ou seja, uma pessoa com IA ela substituiria 5 profissionais na mesma área. E aí, Mas pensando. eu Como te que é? digo uma coisa, eu não sou o cara da tecnologia, estou aprendendo a entrar nesse mundo aí, é novo. E quando a gente começou com a Academia dos Campeões, eu me lembro que a pessoa fazia o checkout e eu tinha que, lá dentro da plataforma, mandar o acesso. Aí eu falei, meu, beleza, hoje com, né, naquela época com 3, 4 alunos, ok. Mas e se vier 1000 numa botada? Porra. Aí o Álvaro usou uma das mais antigas, né, YouTube, e eu falei, meu, eu vou dar um jeito de sincronizar esse troço. Hoje o cara vai lá, faz o checkout na plataforma, na Eduz, pum, já larga lá de novo. Ou seja, tu falou uma frase interessante, é um humano que aprende a usar a inteligência artificial para acelerar o processo. Isso. O que me veio assim, ó, Lore, deixa eu te perguntar, alguém aperta o botão, faz É sentido? alguém. Tem que ter alguém. Tem que ter. Alguém dá o enter. Uhum. E que competência a gente tem que desenvolver? Vou ser mais profundo agora, de hard skill e soft skill, para que a gente possa olhar para a inteligência artificial, dar um abraço nela e dizer, vem, meu, vamos trabalhar junto? O que tu vê de competência técnica e competência mental para poder utilizar a inteligência como um recurso poderoso? Perfeito. De inteligência mental, eu sempre falo que é o raciocínio lógico, né? E hoje a gente consegue estimular aí com N fatores. Um exemplo mais esdrúxulo, mas que funciona, por exemplo, jogo da memória, Sudoku, caça-palavras. São jogos que estimula a área do nosso cérebro capaz de pensar nessa parte racional. Então, tem que ter, já é natural do ser humano, só que uns estimula e outros não, né? É a habilidade de resolver problema. Lidar com uma IA é você constantemente estar resolvendo problemas. Isso é fato. O outro é a inteligência emocional, porque a IA não é perfeita, assim como o ser humano. Eu falo que ela é muito mais parecida do que a gente imagina. Então, ela vai falhar. Ela vai nos trazer problemas quando a gente mais precisa, e a gente tem que ter a inteligência emocional de conseguir controlar aquele estresse, aquela raiva que desperta ali quando algo falha, né? E a gente conseguir ir lá e enxergar qual que é o erro e como que a gente pode resolver isso. É como se realmente a gente estivesse lidando com pessoas. Então, isso vai acontecer. Então, inteligência emocional, raciocínio lógico, eu acho que esses seriam os principais para mim. E agora de habilidade técnica. De habilidade técnica, eu diria que não precisa de habilidade com programação, mas de informática básica, né? Eu diria assim que a gente saber mexer ali no computador, a gente saber mexer no celular, o básico do básico, como navegar no Google, como criar uma conta, fazer login, recuperar uma senha, tudo isso são coisas que vão acontecer no nosso dia a dia e a gente vai precisar lidar com isso. E outra coisa também, na verdade, isso daí também seria software skills, que seria a curiosidade. Se a gente tem curiosidade, a gente vai navegar e a gente vai explorando. Hoje, todas as ferramentas, tanto de IA quanto outras ferramentas tecnológicas, elas são muito intuitivas. Se a gente lê o que está escrito, se a gente clicar no botão, a gente testar, a gente não ter medo de errar, a gente vai aprender muito mais fácil do que, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube. Então é isso, as ferramentas elas foram feitas, né, para o usuário futricar nela, para ele testar tudo. Então não tenha medo de apertar um botão, não tenha medo de digitar uma informação. A gente aprende, né? Eu falo que o aprendizado da tecnologia ele tem que ser como se fosse uma criança aprendendo a explorar o mundo. Ela vai chegar ali, ela vai bater em alguma coisa, ela vai descobrir que aquilo machuca, ela vai comer algo, ela vai descobrir que aquilo é ruim. Então a gente tem que ter essa essência de criança para explorar a tecnologia. Eu venho sentindo uma coisa, Lore, ultimamente, não sei se faz sentido para você. A inteligência artificial veio para nos ajudar, mas tu sente que, assim, ó, é um reflexo do que eu vivo atendendo como mentor. Uhum. Faz sentido, parece que as pessoas estão preguiçosas para pensar, velho.
Estão muito, e isso é culpa também Você da falou uma coisa tecnologia. ali, ó, a gente tem que ser curioso. Eu, que nem eu te falei, eu sou um cara que não entendo porra nenhuma de programação. Eu botei lá no YouTube como é que faz, como é que pesquisa, como é que linka disso aqui. Meu, aquilo ali para mim foi a maior automação da minha vida. Mas faz sentido que ao mesmo tempo que a tecnologia ela vem nos auxilia, ela pode ser perigosa para fazer com que o ser humano fique mais preguiçoso? Sim, eu falo que na verdade quem causou isso foi o celular. O celular que causou isso na gente. Começa com o fato de você ficar com preguiça de ler um livro, mas passar uma hora no Instagram ou no TikTok rodando ali a timeline, né? O celular também ele trouxe uma praticidade de tipo assim, eu não preciso ligar, eu mando um WhatsApp. Eu não preciso digitar no Google Maps, eu peço a assistente para pesquisar para meu endereço e já traçar a rota. Então, acaba que foram muitas enxurradas de dopamina gerada quando algo acontecia de uma forma muito fácil, né, para a gente no celular. Então, a gente acabou viciando nessa facilidade e nos tornando preguiçosos para fazer coisas um pouco mais complexas, que exigiam um pouco mais de raciocínio lógico, que exigiam um pouco mais de esforço. Então, isso acontece frequentemente, a maior parte da população está viciada nessa facilidade e nessa procrastinação por conta, né, dos aparelhos tecnológicos. E como a gente faz para quebrar esse padrão? O primeiro é ter consciência que isso está acontecendo. Em vários momentos, eu me peguei viciada no Instagram, rodando ali. Na minha cabeça, eu estava acreditando que eu estava procurando conteúdos e referências para mim trazer, né, para o meu Instagram. Só que eu olhei e falei, mas eu não posso ficar uma hora procurando referências. Eu tenho que ter uma otimização de tempo. Vou separar ali 10 minutos por semana, 15 minutos. Então, assim, é ter essa consciência. Eu acho que o primeiro fato é isso, ter essa consciência, olhar aonde a gente quer chegar, né? Porque, como diz em Alice, nos Países da Maravilha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual que é o seu propósito, quais são as suas ambições, as suas metas, você vai acabar no seu dia assim passando anos e anos e não saindo do lugar e ficando viciado em redes sociais, em televisão, em Netflix e tudo mais. Então, acho que esses dois fatores de ter a consciência e de criar essas metas e objetivos seria o primeiro passo. A partir daí, vai ter 1 milhão de conteúdos sobre como otimizar processo, como atingir seus objetivos no YouTube, vai ter livros, e aí é só a gente pesquisar no Google e encontrar esses caminhos. Falou uma coisa que foi fundamental. Napoleão Hill ele traz muito, né? Um dos pilares do sucesso é você ter uma visão clara do que você quer, do que você quer fazer. Startup Enxuta fala também, né? De você ter visão clara Bastante. do que você quer fazer. E isso não é inteligência artificial, isso é inteligência humana. Sim, E é interessante que, por mais que a tecnologia esteja hiper avançada, foi o humano que criou. sim, Por que eu estou parafraseando isso? Para que as pessoas que estejam nos assistindo, ela possa pensar assim, beleza, a inteligência artificial não é uma inimiga, desde que, como tu falou, né, eu saio. Eu escutei uma frase no Soft Summit, ano passado, em 2023, que dizia assim, a inteligência artificial só vai substituir gente incompetente. Porque se tu é totalmente. competente, não consegue, não tem esse espaço. E aí, Lori, como é que começou essa paixão por esse tema? O que você percebeu desses 5 anos que você está na jornada evolutivo, assim, ó, Álvaro, antes dos negócios, as pessoas, a inteligência era assim, hoje a gente está vivendo esse novo marco aí. Perfeito. Bom, essa paixão começou com o chatbot. Então, aquele chatbot básico ali que a gente tinha, eu trabalhava estruturando fluxos conversacionais de automação para o Instagram, Facebook, para fazer campanhas, tráfego pago. Então, aí eu fui no evento, Growth Market Experience, que aconteceu em São Paulo, e lá eles estavam falando bastante de chatbot, só que aí teve uma palestra que falou sobre inteligência artificial, de como incluir a IA também nesse processo de automação. E aí eu voltei de São Paulo e fui estudar fui fazer curso, então eu fiz um curso da IBM, e dentro da IBM eu descobri lá que tinha lá o processo de você conseguir configurar esses fluxos conversacionais com IA.
Antes não era tão fluido assim. A IA ela entrava ali para criar a resposta, mas não tinha aquela linguagem tão natural quanto existe hoje, né? E sem falar que era um pouquinho mais complexo para você estruturar a sua IA. E aí fui explorando e evoluindo. Eu falo que é uma constante evolução. Todos os dias eu aprendo algo novo e eu faço questão de aprender, de estudar, ver quais são as últimas ferramentas, como eu posso utilizar elas de forma mais eficiente. E eu sou, como se diz, eu digo que eu não sou a nativa digital, porque eu não nasci já quando tinha esse boom de informação, mas eu fui muito estimulada pela minha família, por isso que eu falo, pais, estimulem seus filhos. Então, eu fui muito estimulada pela minha família a sempre ter ali aquela curiosidade, né, de testar as coisas, brincar bastante. Então, quando veio a tecnologia, quando veio o celular, eu quis explorar tudo, eu quis entender tudo por trás. E aí, isso foi um fluxo natural, eu fui evoluindo isso constantemente. Tu falou uma coisa interessante, né? Eu sou pai, tenho duas meninas, né? Pequena, uma de 5, uma de 6 anos. E agora, inclusive, estou olhando, a gente compra caixas e caixas e caixas de folha e lápis. Uhum, E ó, desenhe, crie. uhum, A gente deu Lego para elas, tem xadrez. As minhas filhas não têm contato direto com o celular, muitos dos uhum, desenhos, das coisas que elas assistem é na televisão. uhum, E uma das coisas que a gente faz aqui em casa, tipo, 70%, 60, 70% delas, elas não estão nas telas, elas estão uhum. criando. Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, esses dias elas estavam funcionando com uma um mercadinho. Uhum, Botaram umas coisas, fizeram um restaurante e eu estava ensinando elas sobre atendimento ao cliente. Porque perfeito. se tu torna uma criança exploradora, a Ana Laura ela fala assim: ah, papai, eu nunca comi isso, mas eu vou experimentar. Papai, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer para ver como é que é. E eu vejo assim, hoje nós pais, daqui a pouco tem um pai também que nos assiste, um pai e uma mãe, acaba só largando para a tecnologia educar, mas na verdade esquece dessa conexão humana que é fundamental Uhum, de fazer com que a criança seja uma exploradora do mundo. sim. Porque eu não sei se aconteceu com você, mas comigo acontecia muito, a gente ser criado muito com medo. Não pode isso, não pode aquilo, é perigoso. E aí tu fica porque uma pessoa que criou a inteligência artificial, uma das certezas é que, que foi uma criança exploradora pra caramba. Porque eu não consigo ver gente inovando se tu não tem essa criança interna que gosta de observar. E como é que era você na tua infância? O que os teus pais trabalhavam contigo? Ou como é que era a tua jornada que fez a Loriane ser essa mulher exploradora que vai, que busca, que se atualiza. Como é que foi essa jornada aí? Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu fui criada no interior do Mato Grosso, 3.000 habitantes. É uma cidade assim que eu falo que não combina nada comigo, mas me ajudou para me ter essa formação, porque eu sou muito agitada, eu gosto de cidade grande. Mas fui criada lá, então muitos dos medos que tinham na cidade grande, da criança sair sozinha na rua, lá não tinha. 6 anos de idade eu já ia sozinha para a escola, andava 1 km de bicicleta todos os dias para ir. Tinha muito contato com a natureza, então, assim, explorava bastante, ficava ali caçando ninho de passarinho, então tive muito contato com isso. E eu acredito que isso foi bastante importante para ter essa curiosidade, né? Outro aspecto também foi que os meus avós, eles estimularam bastante, principalmente o meu avô. O meu avô, ele foi militar, e ele incluía, assim, no meu dia a dia, várias explicações sobre a escola. Ele conseguia pegar e fazer com que a escola fosse interessante para mim. De tipo, ele ficava contando sobre as capitais de todos os mundos, ou do mundo, né? De todos os mundos, ó, viajando. Ele contava sobre as capitais do mundo, sobre cada uma delas e trazia alguma referência bem interessante que me despertava e me fazia imaginar como que era aquela capital. E nisso, com 1 ano, eu aprendi, eu decorei todas as capitais, né? Aí dos principais países, dos principais estados. Então, isso foi bem importante. Outra coisa também
ele misturava matemática com brincadeiras. Então, eu me tornei boa em matemática muito cedo. Eu passei em várias Olimpíadas de matemática no Brasil, fiquei entre as 1.000 melhores com 15 anos. Passei em engenharia civil com 16. Foi graças a essa jornada. E eu via que ele queria me estimular mesmo. Então, ele fazia com que os assuntos da escola fosse trazido para a minha idade de uma forma divertida. Eu acho que essa é a missão dos pais, né? Outra coisa também, na minha escola, também foi bem importante, porque foi uma escola diferenciada, era considerada a terceira melhor do Mato Grosso, e lá eu tinha um estímulo muito grande, principalmente do coordenador, do diretor da escola. Ele comprou, eu lembro que eu estava com uns 13 anos, ele comprou uma luneta, e ele me entregou essa luneta assim que chegou, toda desmontada, ele virou para mim e falou bem assim, monta. A única coisa que você tem é esse manual. O manual estava em inglês. E nessa época não tinha tecnologia para você virar o celular e traduzir em tempo real para você. Não tinha. Eu tinha somente o dicionário. Então, eu falei, opa, o manual vai ser estressante. E se eu tentar as variações, as várias possibilidades? Porque montar e encaixar era fácil. O complicado era 3 lentes, e as 3 lentes tinham a mesma medida, e elas poderiam se encaixar nesses 3 espaços, cada uma delas. Então, eu tinha que calcular as probabilidades ali de fazer essa variação. Então, isso me estimulou bastante. Também eu fui incentivada pela minha família a participar de tudo, tanto da escola quanto da igreja, né? Eu era católica, então, assim, eu participei de grupo de jovem, fiz apresentação, na escola fiz capoeira, pintei muro da escola quando foi levada uma iniciativa, fiz aula de música. Então, assim, eu acho que esse estímulo deles quererem que eu participasse de tudo para aproveitar a minha infância foi o meu diferencial. Hoje, com a minha filha, eu faço a mesma coisa. É claro que hoje é mais complicado para a gente, primeiro, porque a rotina agora do ser humano é muito mais acelerada do que antigamente. Hoje a gente tem a questão também de se preocupar muito com a segurança, de educar melhor os nossos filhos para conviver com os seres humanos, porque tem muitas coisas perigosas acontecendo no mundo, mas eu tento trazer essa mesma essência para minha filha. Por exemplo, eu treinei uma IA para ela, que ela não conversa todos os dias, mas eu deixo ali ela ficar conversando com um avatarzinho, que é uma inteligência artificial, para ela perguntar tudo que ela quer. Então, ela aprendeu como os dinossauros morreram, ela aprendeu o que é composto, né, o buraco negro e tudo mais. Então, ela fica fazendo perguntas ali que são um pouquinho mais complexas, que eu não conseguiria responder. E aí eu coloco ela para perguntar para essa IA. E outra questão Pô, também, que é uma depois você me dica. fala, Mimi, como é que a gente tem acesso a esse troço aí? Essa ainda não tem acesso porque é uma IA que está no meu campo de pesquisa, então ainda estou evoluindo ela para colocar no mercado, mas quando tiver eu te mando. Ah, legal. Ah, você que está desenvolvendo ela. Na verdade, eu estou usando ferramentas que já existem e estou dando um significado diferente para ela. Então, basicamente é isso. Porque eu não sou programadora. Então, o que eu olho? Eu olho, opa, essa ferramenta aqui, ela é interessante, mas como eu poderia trazer ela para o cotidiano, para a realidade, para coisas comuns? Porque hoje, quem está por trás da maioria das tecnologias são desenvolvedores. Desenvolvedores são muito racionais e a maioria deles não olham, não tem essa percepção real de mundo, né? Eles vivem ali no computador. Então, a minha missão é justamente essa, é de pegar essas coisas maravilhosas e trazer elas para o nosso dia a dia. Então, eu fiz isso com essa IA da minha filha. E outra dica que eu deixaria para os pais ali, né? O que eu estou trazendo aqui é justamente para preparar os filhos para essas IAs. Seria o quê? Ensinem designer thinking. Pesquisem o que é. No YouTube tem uma explicação bem simples, no Google tem uma explicação bem simples, mas basicamente como que a gente pode estimular as nossas crianças e até nós adultos a identificar problemas, a fazer ideação, ou seja, quais são as possibilidades de resolução desse problema, como que eu posso resolver esse problema? Opa, eu tenho 10 alternativas, 10 possíveis soluções, beleza. Então, e se eu testar essas 10 soluções e ver qual delas é a melhor, a mais viável para resolver o problema? Hoje, a minha filha, quando ela tem um problema, é bem raro ela pegar e chorar, é bem raro ela pegar e ficar estressada. Ela vira para mim e fala: Mamãe, tive um problema, e ela já traz um desenho de como poderia ser a solução para me ajudar ela a entender se aquilo realmente resolve. Tu sabe que um dos podcasts que eu fiz esses dias também, já está aqui no YouTube, eu fiz um podcast com a Ana, da Flower. Uhum. Hoje ela trabalha, ela usa um tabuleiro e mais uma plataforma para levar
o design thinking para dentro das empresas, das Perfeito. corporações. E a gente usa muito esse processo dentro da própria academia, do instituto, enfim, dos meus negócios. A gente tem um desafio, a gente levanta essa bola e constrói Uhum. juntos. E ela falou muito desse lance do pensar, porque nós, seres humanos, a gente aprende muito mais experienciando. O que é design thinking? Levanta o problema, cria-se um caminho, solução. Definiu. Mas quando tu levanta o problema, tu tá com duas, três cabeças pensando, ou só você tá lá e faz, escreve e desenha, é outra coisa. E tu falou um troço Totalmente. interessante assim, ó. Eu chego para as meninas, às vezes eu digo, filha, temos um problema, o que a gente vai fazer para resolver? Uhum. Porque qual que é a tendência do ser humano? É achar um culpado. Sim, total. E aí a gente tem que pensar, meu, temos um problema, o que a gente vai fazer para resolver? O que a gente vai fazer para resolver? Tu tocou um ponto muito interessante, muito importante, sobre essa mentalidade ágil. O Uhum. que você tem de livro que você recomenda hoje que a gente possa desenvolver mais o design thinking, desenvolver mais essa curiosidade por entender o mundo da tecnologia? Perfeito. Bom, tem um livro que chama Designer Thinking. Designer Thinking é bem interessante. Se der um Googlezinho, a capa é amarela. É um livro fantástico. A gente acha ele super baratinho aí comprando na Amazon e tudo mais. O outro é Learn e Startup, ou Startup Enxuta, né? Traz muito dessa essência. Eu falo que hoje estudar sobre startup não é só para você criar startups, é para você ver como você pode transformar problemas em soluções para o seu dia a dia. Mas eu sempre falo, a Academia dos Campeões é uma escola de negócios online. A gente tem vários empreendedores, até hoje, né, a gente está fazendo esse podcast de 4 estados. Ele começou com uma frase de uma aluna minha. Ela disse assim, Álvaro, nós tínhamos que ter um lugar onde nós pudéssemos ter educação continuada e um lugar onde a gente pudesse trocar e conversar com as outras pessoas. Eu falei, tá aí, temos um problema, ou temos um desafio. E a gente criou a academia dia 17 de outubro de 2023, foi a primeira aula. Uhum. E desde lá a gente sempre está aperfeiçoando o processo, colocando gente para dentro. Mas aquela coisa, veio uma ideia, veio um problema, uma dor, um desafio, uma angústia, a gente, vamos validar esse negócio. Tu trouxe, interessante. Eu falo muito sobre startup no negócio. A Academia dos Campeões é uma startup, o Instituto Campeão é uma startup. Minha cabeça pensa como forma de startup. Mas as pessoas pensam, mas startup é só criar startup. Não, às vezes tu tem um mercado de esquina que tu pode ter a mentalidade diferente. Às vezes você é um advogado que você pode ter uma mentalidade ágil. Às vezes você é uma psicóloga que você pode ter uma mentalidade diferente. Não é sobre só ter startup, mas é você ter a mentalidade de novo. Porque uma das coisas mais incríveis, ontem eu estava falando para minha aluna isso aí, ela é nutricionista, eu falei para ela, eu falei, meu, a velocidade com que tu muda, a velocidade com que tu te adapta, a velocidade com que tu vê o mundo é a velocidade do teu sucesso. Sim, Isso é mentalidade ágil que a gente aprende na startup, porque no negócio tradicional não se aprende. Negócio tradicional é processos longos, processos lentos, processos engessados. E perfeito. isso a gente não tem dentro da startup. A startup e se? E se, pá, vamos testar, vamos rodar. Põe um indicador, testa, não deu certo, troca, deu certo, mantém, até não dar certo mais. Aí tu vai mudando. É Isso isso, é. a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Me diz uma coisa, hoje, imagina que a gente está conversando daqui 10 anos, Uhum. 2034. Como é que você vê o mundo? Pô, não sei se dá para olhar para cima, mas como é que você enxerga o mundo daqui 5 anos, daqui 10 anos com essa. Perfeito. Seremos atacados pela cyber, como é que é? Não, Security. Cybernet, Ah, Skynet, como já dizia. Skynet. Skynet. Olha que interessante, o James Cameron, lá em 1980, quando veio o Exterminador do Futuro, ele já trazia o humanoide, que é o que é vivenciado hoje. Uhum. Então, aí que eu pergunto, olha na sua bola de cristal, como é que você vê o futuro daqui 5 anos?
de tecnologia para medicina, de tecnologia para educação. Dá um panorama de 5, 10 anos, o que você está enxergando para o mundo aí, campeão? Perfeito. Eu falo, a minha mente ela é muito criativa, então eu já consigo assim, imaginar os próximos 30 anos, mas pensando em 5 anos, Ah, eu mas falo aí a gente que vai 5, 10, 30. Eu espero, de verdade, a minha meta é chegar aos 100. Então, se tu conseguir ler os próximos 70 anos dentro do... já ajuda bastante na meta. Perfeito. Bom, nos próximos 5 anos, eu falo que a gente vai passar pelo mesmo cenário da era industrial, né? Da industrialização ali. Foi aquele boom de automação, muita gente perdeu o emprego porque não estava preparada para aquela mudança, né? Não estava adaptado para esse novo formato de emprego. Então, isso vai acontecer mais uma vez, infelizmente, e a gente vai ter aí uma queda muito grande na economia. Porém, o mercado ele está evoluindo muito rápido graças à pandemia. O governo está muito mais inteligente, os empreendedores também. Então a gente vai conseguir passar por esse problema social e econômico de forma mais rápida. A gente vai conseguir resolver mais rápido. Depois de 5 anos, a gente vai olhar assim, na verdade a gente nem vai lembrar, a gente vai olhar e tipo, nossa, mas há 5 anos atrás o mundo era dessa forma, a gente não vai reconhecer porque a tecnologia ela está evoluindo muito rápido. A gente vai nos restaurantes, os atendentes vão ser robôs, vão ser totens ali com uma pessoa trabalhando no home office, que a gente já vê isso, por exemplo, em algumas franquias do McDonald's, a gente já tem esse contato, né? Mais fora do Brasil. A gente já vê aí, por exemplo, fast food 100% automatizado com bracinho robô. Então, daqui 5 anos, vai ser praticamente todos os restaurantes, todas as frentes de alimentação 100% automatizada. O ser humano, ele... Quer ver uma referência melhor ainda? Sabe o filme Oli? Basicamente, a gente vai acontecer daquela forma lá, inclusive o ser humano corre muito risco dele ficar extremamente sedentário, obeso, a obesidade estar cada vez mais ativa na vida, e é o momento que o governo tem que ser inteligente e começar a estimular hábitos saudáveis, mas é aquela realidade, a gente já tem aí carros voadores, então daqui 5 anos isso vai ser realidade para a gente bastante, o trânsito possivelmente deve diminuir, porque hoje a gente anda solo, no futuro a gente vai conseguir aéreo também, e uma Só coisa que me pegando um preocupa. gancho, você trouxe um ponto importante. Eu tenho uma filosofia de vida que de nada adianta tu cuidar do teu corpo, não cuidar do teu negócio, ou cuidar do teu negócio, não Justamente. cuidar do teu corpo. Beleza, a tecnologia vai estar com a gente aí, mas tu trouxe uma coisa, o ser humano ainda vai ficar mais preguiçoso, a gente tem que tomar esse Muito. cuidado. Sim, o ser humano ele vai cada vez ficar mais preguiçoso. E isso é natural da gente. Querendo ou não, todo mundo tem aquele negócio de, eu quero fazer o que é mais divertido. Na maioria das vezes, o que é mais divertido não é ali o que estimula esses hábitos saudáveis, porque hábitos Será que saudáveis, vão criar um ele tênis que dói, corre pela ele é gente? sofrido. Viu, Lore? Será que vão criar um tênis que corre pela gente? Seria muito, muito legal. Aquele treino que você... Possivelmente alguém já deve estar pesquisando sobre isso. Possivelmente. Você falou de 5 anos, como é que você vê os 10, os 30 anos para frente aí? Então, então, eu falei, né, a tecnologia ela vai gerar esse caos na sociedade econômica social, só que depois de 5 anos a gente vai conseguir equilibrar e colocar os seres humanos nas suas áreas que deveriam estar desde o início, que é a criatividade, que é esse raciocínio lógico de ver o mundo, né, porque aí ela só enxerga o que está no computador, no código dela, o ser humano ele consegue enxergar várias possibilidades e fazer esses pontos de conexão. Então, vai ser um momento que eu imagino também que, por exemplo, hoje a gente tem países, né, separados, cada um com sua cultura. Daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai ser como se fosse um único país, onde a gente vai estar realmente muito misturado. A gente vê aí o metaverso já trazendo essa possibilidade, então, e vai se tornar cada vez mais fácil viajar o mundo e conhecer outras culturas e absorver isso para gente. Então, vai ser como se fosse uma Pangeia sem ser uma Pangeia, né? Então, eu acho que vai ser essa visão aí. Tecnologia nem se fala, é até complicado a gente pensar o quanto vai evoluir, tanto na infraestrutura das cidades, nos nossos smartphones, que possivelmente daqui 5 anos a gente nem vai ter mais celular. Vai ser o quê? Vai ser o nosso relógio aqui, o nosso óculos, talvez um chip, dependendo das pessoas mais radicais, apaixonadas por tecnologia, né? Então, o celular ele vai deixar de ser algo funcional.
Sensacional. E hoje já está rolando esse lance do chip, né, com a Neuralink, né? Sim, Eles já estão fazendo esses estudos, já tem alguns óculos também que o pessoal já está utilizando e já tá fazendo essa jornada. sim. A gente está indo para o final, queria saber de ti, assim, ó, olhando hoje para o pequeno empreendedor, o profissional liberal, eu queria que tu trouxesse uma lista do tipo assim, ferramenta para isso, usa isso. Ferramenta para gestão de pessoas, você pode usar essa inteligência artificial. Você consegue fazer um top 5, um top 10 de coisas que hoje a gente sabe, né, meu, gerar imagem, Canva, enfim, mas o que que tu acredita que tem hoje e que está evoluindo que a gente possa utilizar nos nossos negócios para acelerar os nossos resultados? Perfeito. Eu diria que o chat GPT ali, ele já entra nesses top 5, só que utilizar de forma diferente e com plugins diferentes. Hoje, no chat GPT, quando você contrata a versão paga, que é tecnicamente barato para quem tem um negócio, R$ 104 por mês, né? Você tem a opção de ter plugins. Você consegue pesquisar e ativar plugins. O que são esses plugins? É você dar uma função a mais para o chat GPT. Então, lá dentro, por exemplo, eu utilizo bastante pesquisa em artigos científicos. Então, isso me ajuda bastante para trazer uma visão de mundo diferente do que está acontecendo ali. Então, consigo, por exemplo, já prever o futuro. Prever não, né? Assim, ter uma antecipação de futuro e conseguir trazer isso para o dia a dia das minhas empresas. Outro plugin também bem interessante é o plugin que consegue ler o vídeo no YouTube. Então, para quem assim encontrou um vídeo super bacana de 3 horas, mas não quer tirar 3 horas para assistir, quer uma informação pontual, ativa o plugin, pega o link do YouTube, coloca lá e pergunta e vai conversando com o chat GPT para obter as informações pontuais. A pesquisa web também dentro do chat GPT é bem interessante, porque ele consegue pesquisar sobre o assunto em diferentes sites e trazer essa conclusão para dentro. Outra questão também, dentro do. Aí já é nativo do GPT também, é de subir um documento. Então, eu consigo, por exemplo, subir uma análise de pesquisa de NPS, de CSAT, uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, e dar contexto para ele, pedir ele para me trazer uma apuração, um insight daquilo, quais são os próximos caminhos, o que a minha empresa deveria fazer, né? Isso também ali é um diferencial muito grande. E outra questão também agora, para encerrar, eu trouxe só o chat GPT, mas para quem não usa tecnologia, vai para o chat GPT que já vai resolver a vida. Mas outra ferramenta também dentro dele, também é a possibilidade de você pedir ele para criar uma planilha de Excel ou um documento. Se ele não conseguir te entregar a planilha por ser algo muito mais complexo, mas ele vai te dar o caminho. Então, ele vai ser como se fosse um professor ali, ó. Você vai montar a coluna assim, ela tem que ter esse cálculo, ela tem que ter esses dados. Então, você pega isso e com a instrução dele, você monta a sua planilha. Então, hoje a gente sabe que não é todo mundo que tem essa habilidade analítica, né? Pensando nos DISCs, né? A gente tem 4 perfis comportamentais e um deles é o analítico, e a gente sabe que o analítico ele é muito melhor para lidar com planilha de Excel. Então, se você não é um analítico, você pode usar o ChatGPT para te orientar e te instruir a fazer essas planilhas. Então, seria essas 4 funcionalidades dentro do GPT que, para mim, seriam os principais. E aquela coisa, né? Eu acredito que a tendência é evoluir, baratear, para que mais pessoas possam ter acesso e avançar nisso aí. Campeão, a gente está indo para o fechamento e eu sempre tenho um momento no alvo com o convidado, é quando o convidado traz uma orientação poderosa, é quando o convidado traz aquele ouro em pó. Então, eu gostaria que você pensasse agora o que seria importante para a gente olhar para hoje, como um pequeno empreendedor e profissional liberal, mas que a gente também possa olhar para os próximos 5 anos, para quê? Para que o negócio nosso prospere, cresça e principalmente escale cada vez mais. Então, senhoras e senhores, momento do quadro, no alvo com glória contigo, campeão. Perfeito. Bom, pensando em negócio, o primeiro passo seria a gente compreender como essas novas tecnologias funcionam para a gente não perder mercado. O segundo é a gente valorizar cada vez mais o ser humano, principalmente aqueles que estão integrados no nosso time. A gente está vivendo um momento onde aquele egoísmo do empreendedor, que a gente sabe que existe, mesmo a gente falando que não existe, de
mas o profissional ele tem que estar ali na hora do trabalho trabalhando. Não. Por exemplo, eu tenho uma cultura aqui que a gente traz conteúdos educativos uma vez por semana, durante 1 hora. A gente ensina algo para o nosso time. E eu acho que estimular o nosso time a estudar no horário de trabalho é um diferencial muito grande, porque a gente vai estar trazendo conhecimento que, na verdade, vai voltar para a gente dentro da empresa. Então, hoje, um profissional de marketing, a gente falou, opa, uma hora ali por semana, eu quero que você só estude sobre automação de marketing. Então, isso é fundamental, porque depois de um mês, esse profissional vai produzir 10 vezes mais, e basicamente, ali pensando, né, em quem é mais analítico, ele vai se pagar. Então, ele vai se pagar essa 1 hora ali que ele tirou por semana ou por dia para estudar. E outra coisa também é a gente parar de olhar para a nossa bolha, né? Tem muito empreendedor que fala, a minha empresa é uma loja de cosmético, então eu vou estudar só sobre o mercado de cosméticos, só sobre esse público. Não, analise outros mercados, porque analisando furando essa bolha nossa que a gente consegue obter mais conhecimento, mais insights, ter acesso às últimas tendências e trazer esse diferencial para dentro do nosso negócio, aonde o nosso concorrente possivelmente não está pensando. E aí, pegou a visão? Posso só encerrar com o último ponto? Vai, O último ponto é o seguinte: estrela. toda cidade tem comunidades de inovação. Assim, se não tem, ela tem uma capital ali próxima que tem. Então, assim, pesquisem eventos, comunidade de inovação, eventos, comunidade startup. Se conectem com essas pessoas, porque lá dentro tem pessoas, assim, muito jovens, com muita energia, com muito sangue no olho, mas que elas precisam de uma oportunidade de quem está performando bem no mercado. Então, quem sabe a gente consegue abraçar essas pessoas, né? Porque elas vão trazer esse conhecimento tecnológico, essa velocidade, essa inteligência emocional de conseguir lidar com problemas e resolver muito rápido. E a gente pode dar essa base, esse pé no chão, que é que o mercado tradicional traz, essa essência. Essa união, né, essa ponte aí entre inovação e tradicional é o melhor dos mundos. Sensacional. Campeã, vende teu peixe, deixa teu site, deixa tuas redes sociais aí para as pessoas se conectarem com você também. E já te agradecer. Então, aproveita agora e faz essa ponte para a turma chegar até você, campeã. Perfeito. Bom, eu estou no YouTube como Go Inova Cash, né? Go de Goiás, Inova de Inovação e Cash Podcast. Lá tem bastante podcast sobre assuntos diversos de inovação e tecnologia, tudo explicado de uma forma bem descomplicada, porque a minha frase o mundo já é complicado demais para a gente ficar complicando as tecnologias, então bora descomplicar. No Instagram tem Loriane Lane, é um nome bem complexo, mas vocês vão ter aí acesso. Lá eu gero bastante conteúdo sobre inovação e tecnologia, mais uma vez, de forma descomplicada, né? E geralmente no meu perfil eu compartilho muitas iniciativas, muito links de cursos gratuitos, techs, de ferramentas. Então vocês conseguem ter acesso a isso. E fora isso, né? Eu acredito que eu e o Álvaro aqui vamos tocar bastante projetos junto. Então, acompanhar o Álvaro aí, que ele está por dentro de tudo e do melhor do empreendedorismo. Tamo junto. Obrigado, campeã, por você ter estado conosco. Tenho certeza que foi fundamental. Eu quero agradecer de verdade a NV Data, Academia dos Campeões, sempre parceiros. E eu sempre falo assim, quando eu trago um convidado, eu busco cuidar muito bem quem vai sentar, o know-how do convidado, para que a gente possa entregar o melhor para a nossa audiência, porque é feito pensando para você, para que você prospere na tua vida, nos teus negócios. Loriane, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe e a gente se encontra nessa jornada aí, campeão. Tá bom, tchau, tchau. Valeu. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Para você, por você que a gente faz o nosso workshop, o nosso podcast, de verdade. Obrigado pelo carinho. Agradecer sempre a NV Data, parceira nessa tocada. Academia dos Campeões, sempre trabalhando forte para que a gente leve você para o topo do pódio e sempre cumprindo a nossa missão, que é fazer você melhorar na sua vida e nos seus negócios. Um forte abraço e a gente se encontra, sabe como? No topo do pódio.